Muito bom dia! Eu vou comentar um pouco com vocês sobre os contagiros e alguns problemas que podem acontecer na hora da instalação no carro. Não funciona, marca errado, marca mais, marca menos. Então vamos comentar esse assunto. Chega de blá blá blá, vamos direto. Um dos tópicos principais nesse tema é o sistema de ignição do veículo. Hoje se usa as tradicionais bobina dupla convencional. Num passado usava-se as bobinas simples. Grande parte dos contagiros ainda estão calibrados de acordo com a bobina simples. Você vai instalar num veículo com bobina dupla, ele vai indicar a metade das rotações, RPM. E agora? Então, bobina simples, bobina dupla, por que que ocorre esse erro? O que que é bobina simples, o que é bobina dupla? Na bobina simples, bobina única, existia o chamado distribuidor de sinal. Então a bobina gera as faíscas para o cilindro 1, 2, 3, 4, no caso de motores com 4 cilindros. Hoje, atualmente, eliminou-se o distribuidor. Não existe mais distribuidor, existem duas bobinas. Cada bobina gera a mesma faísca para 2 cilindros. Por exemplo, cilindro 1 e 4, a outra bobina para o cilindro 2 e 3. Então, sempre existe uma faísca morta. O que ocorre? Cada bobina gera a metade do sinal de RPM. Se você conectar o seu contagiros em uma das bobinas, ele vai indicar a metade. Ah, então é moleza. Vou ligar meu contagiros nas duas bobinas. Tchê, você queima as bobinas, amigo. Não pode curto-circuitar as duas informações das bobinas. Como isso pode ser feito? Uma opção é ligar através de um conversor de pulsos. O que é um conversor? Ele pega o sinal de uma bobina, pega o sinal da outra bobina, entra num circuito eletrônico, soma os dois sinais e joga para o teu contagiros. Ah, então resolveu o problema. Eu uso o conversor. Ainda tem mais um detalhe técnico que encuca as pessoas. Existem contagiros, alguns especialmente Xing Ling, Type R, que trabalham, são disparados por pulso positivo. Os conversores normalmente fornecem o pulso negativo da bobina. Resultado: não funciona. Ok, quer dizer então que as bobinas só fornecem pulso negativo? Não. O sinal da bobina contém o pulso negativo e o rebote com o pulso positivo. O que ocorre é que o circuito eletrônico do conversor considera somente o pulso negativo. Ele corta o pulso positivo. Ok, mas o que é pulso negativo e pulso positivo? Vamos ver com calma. A bobina de ignição tem o seu lado ligado no mais 12 e o outro lado recebe o controle da central eletrônica, que antigamente vinha do platinado. Quando chega o momento dela emitir a faísca, a central eletrônica fecha esse lado para o terra. Isso forma um degrau do mais 12 até o terra. Isso nós chamamos de pulso negativo. Existe um tempinho e ele é liberado. Quando a bobina é liberada, a energia magnética armazenada nela dá um rebote. Isso gera um pico positivo de alguns quilovolts. Esse é o chamado pulso positivo. Muito bem, daí vem você e diz que, mas ligando meu contagiros diretamente em uma das bobinas, ele funciona. E quando eu ligo pelo conversor, ele não funciona. Está aí a resposta. O conversor ceifa os picos positivos que seu contagiros precisa para indicar.
Eu comentei até agora sobre as bobinas convencionais. O que é uma bobina convencional? É um transformador, tem o primário, tem o secundário, que vai gerar alta voltagem para a faísca na vela. O primário recebe a informação da central eletrônica que dispara a bobina. Existem as bobinas eletrônicas, que além do transformador, ela tem um circuito chamado Power MOSFET. É um dispositivo chaveador de potência que faz a função de um platinado. Ele fecha com resistência ohmica praticamente zero e abre resistência infinita. Esse Power MOSFET é controlado pela central eletrônica, só que o sinal que ele recebe é diferente de uma bobina convencional. Esse sinal também não vai funcionar com seu contagiros normal comercial. Ok, mas qual a diferença? Qual a vantagem de uma bobina eletrônica? A bobina convencional normalmente causa interferência no rádio. Ela gera o sinal do faiscamento. Principalmente causado pela fiação que vem da central eletrônica pelos cabos de vela. Já uma bobina eletrônica, como ela tem todo o chaveamento no encapsulamento dela, o sinal que vem da central eletrônica é um sinal fraquinho, baixinho. Isso reduz muito a interferência no rádio. Essa é uma das vantagens principais da bobina eletrônica. Ela pode ser identificada porque ela tem um dissipador metálico de calor, onde é fixado o Power MOSFET. Ok, nesse primeiro vídeo eu quis fazer um apanhado geral sobre esse tema, ilustrando as diversas opções que existem. Eu vou voltar nesse tema futuramente, mostrando até os sinais envolvidos com o osciloscópio e tudo mais. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe a sua pergunta. Obrigado por sua visita, inscreva-se em meu canal, assim você é informado toda hora que existe um vídeo novo. Até mais!